Olá, boa noite. O UX TV Notícias está começando. Vamos aos destaques da edição desta terça-feira. Os desafios que os portadores de deficiência enfrentam quando o assunto é internet. E na era digital, profissionais e estudantes de comunicação discutem os rumos da informação. Veja a partir de agora. Até sexta-feira, a comunicação está sendo amplamente debatida na UX. Profissionais e estudantes de relações públicas, de publicidade e propaganda e de jornalismo discutem vários temas relacionados ao mercado de comunicação social. Este publicitário acredita que a propaganda pode mudar a maneira como nos comunicamos, mas é preciso que ela estimule o consumidor, não somente a comprar, mas a lembrar de uma marca, de um conceito. É o que Ricardo chama de marketing de guerrilha. A propaganda atual ela é muito massiva, ela impõe ao consumidor uma propaganda na televisão, no jornal, e ela impondo dessa forma, o consumidor tende a rejeitar. E quando a gente comunica de uma maneira diferente, estimulante para o consumidor, ele tende a se aproximar e comentar para outras pessoas. Então, o marketing de guerrilha é isso, é criar uma ação diferente, ousada e criativa, diferente do que o consumidor está habituado a ver. Então, necessariamente ele já se impacta, opa, está acontecendo alguma coisa. E aí, a partir daí, ele vai na internet, comenta, procura aquele comercial, procura aquilo que ele viu, comenta com os familiares, comenta com os amigos. Então, o marketing de guerrilha é essa forma ousada e diferente de comunicar. O chamado marketing de guerrilha faz parte da rotina de todos nós e foi tema da palestra que reuniu estudantes dos cursos de comunicação da UX. Afinal de contas, somos frequentemente bombardeados por todo tipo de informação. Eu acho que há muita informação e a dificuldade não é nem com a quantidade de informação, e sim em saber discernir o que é informação que tu pode absorver e é que tu não pode absorver. Porque nem toda a informação que está na internet, principalmente, é informação que a gente pode absorver. Então a gente tem que selecionar um pouco das informações que a gente recebe. Chega a ter que dar uma filtrada, porque é um turbilhão de coisas. Se não souber bem o que tu está procurando, tu acaba se perdendo. E você consegue absorver a maior parte dessas informações? Não muito. A gente acaba absorvendo fragmentos, Acaba sendo muita coisa. Para este professor, conseguimos absorver apenas uma parte de todas as informações que temos acesso diariamente. Por isso, a propaganda deve estar cada vez mais focada num público determinado. Na realidade, o público ele pode ser atingido principalmente se a comunicação estiver adequada a ele, Se for algo pertinente, for útil. As chances dessa comunicação, dessa informação atingir o seu público-alvo terão mais sucesso se elas forem realmente direcionadas para ele, se tiverem a medida certa. Muitas vezes as informações elas vão passar por filtros, nesse leitor, telespectador, nesse consumidor. Então é importante que tenha algo que desperte esse interesse. Em seguida, continuamos falando de comunicação com a professora do curso de jornalismo da UX, Roberta Mânica. Nós já voltamos. O UX TV Notícias está de volta, continuamos falando sobre comunicação. Agora eu recebo a professora do curso de jornalismo da Universidade de Caxias do Sul, Roberta Mânica. Boa noite, professora. Boa noite a todos. A Roberta que amanhã participa de um debate sobre o meio aí que mais cresce na comunicação corporativa, que são as redes sociais, que as empresas estão utilizando aí como uma ferramenta de negócios. Realmente, as corporações, professora, descobriram, por exemplo, no Facebook, uma grande arma, no bom sentido de conquista do consumidor? Na verdade, o que tem acontecendo é que, assim como o consumidor muda sua postura diante das suas exigências, as empresas também estão aderindo, então, canais que possam se comunicar com eles. E não só comunicar, Gabi? A verdade é que eles estão tentando firmar a marca no lugar onde todo mundo possa realmente vê-las. Então, legitimar a marca num lugar onde os seus consumidores realmente transitem. E aí é possível conhecer um pouco também desses consumidores. Porque o Facebook é interessante que ele começou como uma ferramenta de aproximação
informação de pessoas. Se esperava, será que as empresas fossem migrar tanto para essa rede social? Na verdade, o Facebook hoje ele pode ser comparado com um país como a China, em número de pessoas conectadas a ele. Então, dentro de uma questão econômica, que é o que a gente trabalha muito dentro dessa área estratégica de redes, dá para se dizer que o Facebook está dentro de uma constatação de bolhas. A bolha de investimento econômico. Então, hoje tem bolsas de valores, por exemplo, empresas que estão investindo nessa questão do Facebook, por exemplo, vendo isso como uma dimensão econômica também. Então, as empresas também conseguem perceber isso de uma maneira mais estratégica. Certo. Né? Então, o formato hoje de tentar buscar as ferramentas de aproximação, eles estão também dentro de um panorama econômico. Agora, se abre aí também um mercado para os profissionais da área de comunicação, um mercado em expansão total. Exatamente. E o mais interessante é pensar que cada vez mais, com tantas aberturas, a gente precisa dominar essa questão dos relacionamentos. Porque as redes sociais, elas parecem ser de fácil acesso, de fácil comunicação, mas, na verdade, elas têm uma complexidade de entendimento, que é justamente tentar buscar o que essas pessoas dominam, o que essas pessoas desejam e, por exemplo, para as empresas, de que forma apresentar o seu produto sem que ele esteja dentro do senso comum. E para que ele se torne atrativo. Exatamente. Porque como nós acompanhamos na reportagem do bloco anterior, os estudantes falando, e isso é verdade mesmo, quem navega muito pela internet, nós também, enfim, a gente percebe que há um excesso de informações, é realmente muita informação. Sim. Como é que a gente faz para filtrar realmente tudo isso? A gente precisa saber o que a gente quer. O que a gente quer, eu acho, né? Que tipo de informação a gente está buscando. Na verdade, esses consumidores que buscam as informações na internet, geralmente são consumidores que já sabem o que desejam. Então, isso é importante. A expectativa, por exemplo, do comércio online, que é o e-commerce que a gente trabalha, vem dentro de uma dimensão de expectativa grandiosa para nós. Então, agora, de abril, até abril desse ano, nós tivemos um crescimento gigantesco, 8,4 bilhões de reais em vendas do que é o comércio eletrônico. Comércio eletrônico. Então, isso também significa o quê? A dimensão de que esse consumidor, ele já está buscando outras maneiras de aderir aos seus produtos, né? Está dentro de casa, exatamente. Né? Essa própria forma mais cômoda de aderir a alguma coisa e também de saber, né? Porque ele tem essa propriedade de consultar, de buscar informação e filtrar, porque ele também tem essa possibilidade de escolha. E no Brasil também está crescendo o e-commerce. Sim, na verdade, essa expectativa é dentro do IBIT que faz essa pesquisa aqui dentro. Então, esse valor de 8,4 bilhões é desse primeiro semestre de 2011. E também tem aí, professora, uma questão de segurança, eu acho, nessas questões de ameaças virtuais que as empresas também têm que estar sempre atualizando nesse sentido. Até pelas informações que o consumidor acaba tendo que colocar lá para adquirir algum produto. Sim, e a demanda de informações que sai da empresa, elas precisam ser tão rigorosamente cuidadas como se não tivesse tanta tecnologia. Por quê? Porque agora, quando cai na rede, realmente se torna um assunto público. Então, os debates, eles acabam girando em torno disso. Já era, né? Exatamente. Então, a demanda que se tem hoje é de que a expectativa de virais cresçam cada vez mais. Então, grandes empresas têm constituído essa forma viral de tentar atacar o consumidor. Então, criam-se determinadas histórias que acabam gerando polêmica nas redes sociais para tentar fazer com que o consumidor fique fixado na marca. Então, isso também é uma estratégia. E com tudo isso, só para finalizar, professora, a nossa entrevista, o nosso bate-papo, cresce também o jornalismo online, não é? Sim. A questão do jornalismo online também tem crescido bastante e toda essa propriedade de desenvolvimento de uma nova linguagem para a questão do jornalismo online. E está aí uma nova expectativa de mercado para os nossos estudantes. Nós temos uma carência ainda de profissionais especializados na área e temos, sim, condições de tentar aprimorar isso cada vez mais. Tá certo. Muito obrigada, professora Roberta Mânica, do curso de jornalismo da UX. Foi um prazer te receber aqui no nosso jornal. Obrigada. Obrigada. A tendência do tempo para esta quarta-feira é de mais sol. Vamos conferir. Um novo sistema de baixa pressão está chegando no Rio Grande do Sul e vai garantir com que a gente tenha mais um dia de tempo aberto em praticamente todo o estado. Pode ter chuvas isoladas em algumas regiões. Aqui na Serra, o tempo vai ser aberto e de sol. As temperaturas continuam amenas. A mínima amanhã em Gramado deve ser de 12 graus e a máxima em São Marcos pode chegar a 20. Em seguida, tem Realidade Digital. O quadro traz os desafios impostos às pessoas portadoras de deficiência quando o assunto é internet.
No quadro Realidade Digital desta terça-feira, vamos discutir os desafios impostos às pessoas portadoras de deficiência quando o assunto é internet. Na Escola Municipal Especial de Ensino Fundamental Ellen Keller, em Caxias do Sul, os estudantes utilizam a internet para a pesquisa de diferentes conteúdos. A nossa informática ela é focada na questão da aprendizagem, né? Por exemplo, nos pequenos, como eles compreenderem de uma imagem, o nome dessa imagem, para eles irem memorizando o nome das coisas, para a organização de frase. Então, a gente volta bem para a questão da aprendizagem. Jaqueline confirma. Eu gosto muito de pesquisar alguns assuntos profundamente profundos, assim, por exemplo. Às vezes tem algum tema, eu gosto muito porque na internet eu encontro explicações detalhadas e eu posso fazer uso delas. Os vídeos também ajudam na construção do conhecimento. Estes alunos utilizam bastante a página do YouTube e algumas outras, né, Fabiano? Trabalho onde ele pode usar jogos, ele gosta mais. Ele é muito curioso, às vezes ele precisa fazer um tema, ele pega muitas coisas da internet para responder. Mas repare que os vídeos que eles mais assistem são os que têm tradução para a língua brasileira de sinais. Eu prefiro em língua de sinais, claro, né? Porque assim, se eu não conheço uma palavra, aquela estrutura, é muito melhor a informação em língua de sinais. Jaqueline tem a mesma opinião. Eu prefiro com língua de sinais, claro, né? Porque com a legenda, às vezes eu não entendo o que a pessoa quer dizer mesmo. Com surdo é próprio, é voltado para mim. As professoras explicam esta preferência. Segundo elas, quando os alunos precisam ler textos como estes, cheios de caracteres, eles têm que memorizar e reconhecer as letras que formam cada palavra para assim executar a leitura. Um desafio a cada novo texto. Sim. A estrutura do português é muito complexa para o surdo. Eu entendo, às vezes, por relações, mas não é fácil. Ele vai construindo, ele vai preparando. Então, ele vai descobrindo como escreve aquela palavra, depois como ele usa aquela palavra, organizando frase, né? Porque o português, para eles, é uma coisa bem difícil. Facilidades oferecidas pela internet. E esta empresa de Caxias do Sul, especializada em serviços na área de tecnologia, tenta facilitar ainda mais. Recentemente, desenvolveu a página eletrônica do Museu de Arte Moderna de São Paulo, com acessibilidade a portadores de deficiência. O Museu da Arte Moderna, hoje, ele tem esse diferencial perante o mercado. Por ter uma enormidade de conteúdos, por ter uma enormidade de funções, o Museu de Arte Moderna proporciona isso, eles se preocuparam em transformar essa questão de acessibilidade para buscar e para colocar isso aí a melhor forma para essas pessoas com portadores de deficiência. Quando o mouse passa por cima de um link, o internauta lê a descrição do que vai encontrar ali dentro. Pequenas iniciativas que podem fazer a diferença. Hoje, apenas 1.500 sites são considerados acessíveis em todo o Brasil. E de acordo com a Acessibilidade Brasil, organização que privilegia a inclusão de pessoas com deficiência, nem todos estes sites dão acesso total porque não dispõem de recursos para cegos, por exemplo. Eu acredito que ela tenha uma evolução, sim, não tão rápida, não tão brusca, mas que ela venha em constante atualização para que essas pessoas, em outros sites, em outras situações governamentais, instituições de ensino, também possam buscar essa questão de acessibilidade. O XTV Notícias de hoje fica por aqui. Você também pode acompanhar o nosso telejornal pelo blog uxtv.wordpress.com. Uma boa noite para você e até amanhã.